Queridos irmãos e amigos, eu trago da parte de Deus uma palavra de fé e de esperança para este momento que nós estamos vivendo. E eu queria pensar com você sobre essa perspectiva do futuro. Qual é a perspectiva do futuro? Porque nós percebemos que há uma mistura de fé por parte de alguns e incredulidade por parte de outros. E até mesmo nós ficamos divididos em muitos momentos. Não sabemos como agir diante dessa dificuldade e às vezes a inquietação invade o nosso coração. Então, de certa forma, perdeu-se as perspectivas de algo melhor no futuro. Nós pensamos que agora tudo está perdido e vemos tantas coisas, as pessoas falando tantas coisas. Então, em meio a esse caos na saúde mundial, qual é essa perspectiva do futuro? A questão é que nós não entendemos que o futuro ele vai dizer justamente sobre as escolhas que nós fazemos no presente. Ou seja, como nós devemos viver no presente. E essa é a questão. Há um texto em Romanos, no capítulo 5, que nos fala justamente isso. Paulo traz uma palavra de esperança. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós podemos perceber que Paulo ele está falando justamente sobre essa esperança, mas ele nos dá conselhos para o momento em que nós estamos vivendo. E é por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Paulo ele está escrevendo para os cristãos de Roma, e ele queria conhecer os irmãos de Roma, inclusive ter a ajuda deles, o apoio deles para evangelizar a região da Espanha. Mas Paulo ele está aqui mostrando que a vida de qualquer pessoa corre o risco de ser um grande fracasso. Então nós podemos entender que a vida de qualquer pessoa ela corre risco sim, mas o cristão, os que creem, os que são tomados de confiança por causa do Espírito, que vivem em outra dimensão. E ele diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A questão para mim e para você é como nós podemos então viver o presente. E Paulo ele dá alguns conselhos. O primeiro deles é que nós devemos ver a vida pelos olhos da fé. Ele diz no verso 2, pela fé estamos firmes na graça. Então, para Paulo, fé significa unir o reconhecimento da impossibilidade de alcançarmos a salvação com a aceitação da verdade que Deus ele faz tudo o que é necessário. Ou seja, confiança total em Deus, não em nós mesmos, não naquilo que nós podemos fazer, porque percebemos que nada nós podemos fazer. Então, fé é, na verdade, um compromisso com o Senhor, porque os que creem, eles não só reconhecem os seus defeitos, como eles também se comprometem a viver segundo os princípios
da palavra. Então nós precisamos ver as coisas pela perspectiva da fé. Mesmo que muitos considerem impossíveis as coisas, nós sabemos que em Deus, pelos olhos da fé, tudo é possível. Nós já experimentamos isso de Deus também na nossa vida, quando Ele vem com essa salvação, que não tem nada a ver com o homem, mas é a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Então, quando o Espírito Santo, Ele retira as escamas da incredulidade, nós podemos vislumbrar o agir poderoso e sobrenatural de Deus. É assim que nós podemos desfrutar do sobrenatural de Deus, quando o Espírito Santo, Ele está agora nos revelando aquilo que o Senhor, Ele quer para cada um de nós. Nós precisamos então tirar os olhos das dificuldades e nós precisamos olhar para Deus e nós precisamos pedir que o Senhor, Ele coloque essa fé no nosso coração para que a gente comece então a olhar a vida com os olhos do próprio Deus. Lucas capítulo 18, o verso 27, Jesus ele respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E Jesus, ele falava de salvação. Mas nós sabemos que ele pode fazer tudo o que o homem não pode. E é por isso que nós falamos desse Deus que traz esperança ao nosso coração, porque tudo ele pode fazer. Então, o primeiro conselho que nós vemos da parte do apóstolo Paulo para nós é que nós devemos ver a vida com os olhos da fé. Segundo, é que nós devemos encarar a vida com esperança. E ele diz no versículo 2: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E a continuação do verso 3, Paulo está dizendo que se o cristão ele se apegar à esperança que há em Cristo em meio ao sofrimento, a sua esperança ela crescerá e não passará vergonha. Nós sabemos em quem temos crido e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós pensamos. Então a fonte da nossa força deve ser justamente Cristo, porque tem como base o que Deus ele já fez por nós e para nós através de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, através da cruz. E a palavra diz que nele nós somos mais do que vencedores. Então, quando parecer que tudo está perdido e muitas vezes o desespero começar a bater à sua porta e começar a se instalar no seu coração, saiba que é possível ouvir a voz do Senhor em meio a essa tempestade, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. E assim, o Senhor, Ele acalma os ventos e as ondas. Ele acalma as tempestades. O Senhor, Ele não nos abandona. E nós devemos ter esperança em Deus diante de qualquer dificuldade pessoal, conjugal, familiar, social e mundial como esta que nós estamos vivendo. Então, olhe para o Senhor, creia que o Senhor está no controle e viva a vida, encare essa vida pelos olhos da fé. Terceiro, é viver na prática o amor de Deus. O verso 5 nos diz: o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, para Paulo, o amor ele tem origem em uma vida transformada, em uma vida que é cheia do Espírito Santo. Essa vida pode amar. Então, amar os outros é a característica mais importante da vida cristã. Só pode amar aquele que teve o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Então, ame a sua família, ame os seus irmãos, ame os seus amigos, ame o seu próximo. E o amor, ele será então como um bálsamo que cura todas as feridas.
O amor, ele alivia justamente as dores, ele traz alento à alma ferida. Então, tenha o amor como a razão maior da sua existência, já que esse amor foi derramado em seu coração através do Espírito Santo de Deus. Permita que o amor de Deus no seu coração seja a mais pura e a mais bela expressão do significado de ser verdadeiramente um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos de 5 em diante, diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E diz mais: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que as incertezas, elas podem estar batendo a porta de muitos. Inclusive, muitas vezes batem também a porta do nosso coração. Nós ficamos temerosos com toda a situação que nós estamos vivendo. Às vezes nós ficamos em dúvida. Às vezes o nosso coração, ele se estremece. Mas eu quero desafiar você a permitir que a fé o inspire, a permitir que a esperança o ajude a crer em novas oportunidades, e que o amor, ele sirva como um princípio básico para guiar a minha e a sua vida a partir de hoje. Voltemos então para o Senhor com intensidade nesses dias. E esperemos em Deus a resposta para tudo aquilo que muitas vezes inquieta o nosso coração. Eu convido você a se colocar diante do Senhor e a orar com todo o seu ser, a dizer ao Senhor como está o seu coração e a colocar diante dele toda a situação sua, da sua família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e em todo o mundo, para que o Senhor, ele venha falar a cada coração e assim nós possamos nos dobrar completamente diante desse que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor Jesus, ele nos abençoe. Essa é a minha oração, e que Deus esteja sobre a sua vida.